Agora um alerta para quem tem comércio em Mogi das Cruzes. Somente nessa semana, 3 comerciantes denunciaram a ação de falsos fiscais do PROCON que diziam estar vendendo exemplares atualizados do Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, esse golpe não é novidade, né? É antigo, mas que ainda faz muitas vítimas, porque a ação desses golpistas é, na maioria das vezes, muito convincente, aquela lábia. O Leandro Melo, então, está no centro de Mogi das Cruzes para trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Leandro. Explica, então, como que o comerciante pode fazer para evitar, né, cair nesse golpe. Qual que é a recomendação? Bem-vindo, boa tarde. Fala, Carol, muito boa tarde a você, boa tarde ao Auto Tietê. Olha, para esse tipo de golpe, bem como para outros envolvendo o nome do órgão, a recomendação é para que as pessoas, esses comerciantes, procurem imediatamente o PROCON. Além disso, esses comerciantes também podem denunciar na polícia, né, indo até uma delegacia, fazendo aí um boletim de ocorrência, registrando aí essa ocorrência, caso desconfiem que algo não esteja certo. Para a gente entender a frequência com que esse tipo de golpe ocorre, bem como a procedência dele, como ele é feito, eu vou conversar agora com a coordenadora do PROCON, que é a Fabiana Bava. Coordenadora, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, com que Leandro. frequência esse tipo de golpe vem ocorrendo e como essas denúncias chegam até o órgão? Na última semana nós recebemos 3 denúncias de comerciantes que receberam uma visita de uma pessoa dizendo que era fiscal do PROCON e querendo vender um Código de Defesa do Consumidor atualizado pelo custo de R$30. Denúncias semelhantes como essa já aconteceram, por exemplo, em 2020, mas tem notícias que quando ocorre uma atualização de código, isso é meio comum e aconteceram em vários municípios, já a gente tem notícia disso também. Então é importante ficar atento. Ou seja, quando o comerciante ele recebe esse tipo de abordagem, ele deve realmente desconfiar, até porque o órgão ele não disponibiliza agentes para que realize essa venda, né, do Código de Defesa, né? Isso, na verdade, assim, os fiscais do PROCON, o que é muito importante? Os fiscais do PROCON e da Fundação PROCON, ao chegar no estabelecimento, imediatamente eles se apresentam mostrando a credencial. Outra coisa, o fiscal ele jamais vai pedir dinheiro, ele jamais vai vender nada. Então, esse procedimento, com certeza, é um indicativo de que há um procedimento incorreto. E a partir disso é importante que as pessoas façam essa denúncia, procurem o PROCON imediatamente, né, coordenadora? Isso mesmo, precisam denunciar para o PROCON e também denunciar para a polícia, porque você se passar por um funcionário público, especialmente o que tem ocorrido é que os comerciantes estão sendo ameaçados de serem autuados, de serem multados, se eles não adquirirem o código. Então, está ocorrendo uma usurpação de função pública, né? Então isso é um crime. Agora, para isso ficar claro para quem está nos assistindo, o que diz a legislação com relação ao Código de Defesa do Consumidor no que toca à disponibilização dele nos estabelecimentos? Isso, a lei prevê que todos os estabelecimentos comerciais, eles devem ter à disposição um Código de Defesa do Consumidor. E esse código, ele precisa estar visível e acessível, ou seja, o consumidor tem que chegar na loja e ver onde está o código para que ele possa ter acesso, caso ele perceba que tem alguma questão que está sendo violada. Então ele pode consultar para inclusive mostrar para o fornecedor, olha, tá vendo, eu tenho o direito aqui de fazer essa troca, eu tenho o direito de fazer isso conforme o código. Essa é a intenção da lei, por isso que ele tem que estar visível e acessível. Às vezes a gente chega, né, para fazer a fiscalização e os comerciantes eles deixam guardado na gaveta ou escondido e isso acaba ferindo a intenção da lei. Então é importante lembrar, estar disponível. Agora, o que diz também com relação a essa questão da venda do Código de Defesa do Consumidor? A venda é permitida, né, coordenadora? Isso, não é nenhum crime você comercializar um Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, se a pessoa que está fazendo isso, se as pessoas, a gente não sabe, não tem como identificar, se elas procuram os comércios para vender um código atualizado, isso não constitui nenhum crime. O problema é você se passar por um fiscal, você ameaçar fazer autuações, isso sim. Então, vender um código atualizado não é o problema. É importante lembrar também que a lei exige que tenha o código, mas não exige que ele seja atualizado. Ou seja, quanto a isso, os comerciantes podem ficar tranquilos. Se de repente um estabelecimento, ele de repente tem o código, ou não está disponível por algum motivo, ele pode baixar, lembrando, gratuitamente isso através do próprio PROCON, né? Isso do site, né? Isso, ele pode baixar no site da Fundação PROCON, também tem o site do Planalto, onde tem todas as leis, ele procura lá Código de Defesa do Consumidor, ele pode baixar, imprimir
né, o Código de Defesa do Consumidor, é importante que ele esteja disponível e acessível para o consumidor. Então, o fiscal do PROCON, quando ele for fazer uma verificação no estabelecimento, o que ele vai pedir é para verificar onde que está esse código e se ele está atendendo as normas. Agora, coordenadora, rapidinho para a gente encerrar, vamos reforçar. Quando um agente do PROCON vai até um estabelecimento, como esse comerciante pode reconhecer que essa pessoa faz parte aí do órgão? Assim que a pessoa, o fiscal, ele entra, primeiro que ele habitualmente ele vai acompanhado, né? Raramente, é praticamente impossível ir um fiscal sozinho fazer uma autuação. Então, normalmente ele vai acompanhado e imediatamente o gerente, algum responsável da loja é procurado para verificar a funcional. Então tem lá fiscal do PROCON, fiscal da Fundação São Paulo, PROCON São Paulo. Então, você tem uma funcional que te permite o reconhecimento. Ok, então muito obrigado, tá, coordenadora, pelas suas informações, pela sua presença. Então, gente, Obrigada. O telefone do PROCON para mais informações, até mesmo se você receber uma visita no seu estabelecimento com uma atitude suspeita, o telefone para denúncias é o 4798-5090. Já o site, vou deixar também um serviço aqui, se de repente o seu estabelecimento não tenha esse livro com o Código de Defesa do Consumidor, você pode baixar gratuitamente através do site procon.sp.gov.br. Vou repetir aqui, procon.sp.gov.br. Carol, volto com você. Muito obrigada pelo alerta, viu, Leandro? Muito importante. Até mais.